E é para essa conversa, para a gente entender melhor esse cenário, é para essa conversa que a gente chamou a médica sanitarista, professora de medicina, Karina Calife. Olá, doutora, tudo bom? Seja bem-vinda. Como vai, Thalita? Como vai, Ana? Obrigada pelo convite. Prazer. Boa noite. A gente que agradece, Igualmente. professora. Bom, a notícia da semana, de fato, foi essa vacina russa, né? A comunidade científica internacional parece que recebeu com um pouco de receio essa vacina. Então, eu queria que você nos explicasse para quem nos acompanha, o que a gente pode pensar em relação a essa vacina russa que foi anunciada. Olha só, Thalita, primeiro dizer para vocês que é muito importante a produção de vacinas, a gente tem acompanhado várias aqui, né? E a vacina russa, ela tem muita potência, muita possibilidade de ser utilizada. Eu vou tirar o fone que eu estou com... Retorno, tá bom. Deixa eu ver se Fica à vontade. está com um retorno. Então, a vacina russa, ela foi muito publicizada, vamos dizer assim, né? E a gente tem algumas questões, porque para a produção da vacina, a gente precisa passar por algumas fases que a gente já tem conversado em alguns momentos aqui, né, Thalita? As fases de bancada, de experiência ainda com animais, depois as fases que você vai fazendo nas pessoas, ou seja, com grupos pequenos de pessoas, depois com outros grupos maiores, porque você vai ver efeito colateral, você vai ver a possibilidade de segurança dessa vacina. Claro que todos nós queremos muito a vacina e a gente quer que funcione, que saia. E está o mundo inteiro nessa produção, né? Em busca desse movimento da vacina. Tenho acompanhado essas três especialmente a de Oxford, né, que está sendo produzida, enfim, testada aqui no Brasil, junto com a parceria do governo federal e com a Universidade Federal de São Paulo. Também essa outra que é a Sinicov, né, como você trouxe, que é uma parceria aqui com o Instituto Butantan. A questão da vacina russa, o que a gente tem procurado olhar com muito cuidado é porque não temos publicações sobre as fases, essas fases 1, 2 e 3, ela ainda não está publicada, ou seja, pode até ser que isso tenha sido realizado dentro do espaço geográfico, geopolítico e que isso tenha sido discutido. Porém, a gente ainda, a comunidade científica, as pessoas que têm acompanhado ainda não conseguiram acompanhar, ver, ler tecnicamente esses resultados com tranquilidade. Então, a gente não está dizendo que não existe, que não vai acontecer, mas toda vacina, não existe assim uma mágica, a gente não tem como pular as fases, né? O que a gente espera, o que a gente tem visto? Que provavelmente a gente vai ter bons resultados, tanto essa de Oxford, quanto essa da China, quanto até a Moderna, que está sendo vista de um outro formato de vacina com os Estados Unidos. Então, eles estão se aproximando, aí estão na fase 2 para a fase 3. Imaginamos que aí entre 2, 3 meses a gente vai ter resultados adequados e acompanhando fase a fase da segurança dessas vacinas. Isso é uma coisa que nos daria segurança. Da vacina russa, a gente ainda não viu essas publicações, a gente ainda não conseguiu acompanhar essas publicações, o que não quer dizer que não exista, que não esteja, mas isso precisa ser publicado, isso precisa ser demonstrado, essa segurança precisa ser colocada, né? E isso ainda não foi. Então, a gente acredita que existe a possibilidade, mas acho muito difícil que ela seja distribuída antes dessas outras, né? Assim, com essa velocidade toda. Sim. Doutora, bom, hoje o Brasil, domingo, né, dia 16 de agosto, estamos contabilizando 107.341 óbitos e mais de 3.300.000 infectados. Nós vimos alguns estados, temos algumas cidades que já estão flexibilizando e muito, né, o acesso às pessoas nas ruas, vimos também bares que não estão respeitando, né, a questão do isolamento mesmo, com essa flexibilização, pessoas aglomeradas. O que esperar a partir de agora? Porque nós temos diariamente mais de 900 mortos, né? E esse número parece que ou ele para e às vezes ele aumenta um pouco, mas nós não vimos a diminuição ainda. O que ainda não foi feito? Enfim, qual é a sua análise aí para os próximos dias, próximas semanas? O que podemos esperar? Bom, primeiro, Ana, dizer para você que a gente está num enfrentamento à pandemia muito aquém das possibilidades que a gente teria num país com o sistema único de saúde que a gente tem,
com a possibilidade de acompanhamento pela atenção primária, né, pelos agentes comunitários de saúde, pelas equipes de saúde da família e de várias outras formas. A gente teve vários erros que têm sido apontados, a testagem aquém daquilo que a gente precisaria, além da testagem, o acompanhamento desses casos, né, que foram positivos, o rastreamento desses contatos, a quarentena dessas pessoas, ou seja, a gente tem, se coloca que o ideal para a gente começar a flexibilizar ou a pensar né, numa diminuição desse espaço de isolamento, vamos dizer assim, era a gente ter aí em torno de um caso novo a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos até usam um outro parâmetro de 5 casos novos a cada 100 mil habitantes. O mundo tem tido mais ou menos 3,3 casos novos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos 21 casos novos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a gente está completamente fora, o pessoal tem chamado do 7-1, né? A gente está com 7 vezes mais casos novos por dia do que a média mundial. Então, a gente não está em nenhum momento ainda, sabe, Ana, de diminuição de isolamento social, de abertura de coisas que não sejam essenciais, né? Como academias, como bares, como você está falando. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o que ainda está acontecendo. É um dos países, eu acho não, tenho certeza, não tem nenhum país que tenha aí essa média de quase 1.000 óbitos por dia a gente já vai a quase 70 dias assim. Então, é claro que existem, vamos dizer assim, momentos da pandemia diferentes no Brasil, mas mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem uma diminuição do número de casos, são 19 casos novos por dia no município. Na cidade de São Paulo, você pega o estado, 21 casos novos. Ou seja, muito acima daquilo que a gente poderia esperar para pensar na abertura. Então, a OMS disse esses dias, é como se a gente tivesse que resetar assim, e começar de novo, porque você imagina, se a gente tem 21 casos novos por dia, a gente tem em média 40, 50 mil casos novos. Como é que você vai testar esses 40 mil, 50 mil casos novos por dia, rastrear os 5, 10 contatos que seja de cada um, testar esse, botar em quarentena quem está assim. Então, o que a gente precisa fazer hoje é manter o distanciamento social, manter o uso de máscara, porque são coisas que a gente tem evidências suficientes de que é o que diminui. Mesmo os lugares que diminuíram, você pegar Israel ou pega São Paulo, onde você quiser pegar, que houve uma diminuição dos casos, essa diminuição ela também se dá pela mudança dos hábitos, ou seja, pelo uso de máscara, por não estar o tempo inteiro participando de aglomerações e tal. Se isso volta atrás, a gente vai ter casos subindo, mesmo nos lugares onde isso diminuiu, que acontece em alguns estados, em algumas cidades, né? Em estado porque tem uma interiorização, mas não acontece em todos. Ao contrário, quando a gente olha para o Distrito Federal, a gente tem o pior lugar nesse momento, né? Professora, doutora, vou aproveitar até o embalo desse questionamento da Flávia em relação à flexibilização para falar de uma pesquisa que saiu nesses últimos dias agora sobre assintomáticos. Parece que foi a primeira pesquisa que traz um número em relação aos pacientes da Covid-19. Parece que 20% das pessoas que são contaminadas pela Covid são assintomáticas. E é bastante preocupante porque são justamente essas pessoas que, de repente, não sentem nenhum sintoma que afrouxam um pouco essas medidas de proteção, né? Que às vezes eu não estou contaminado, eu não preciso usar máscara, não estou contaminado, eu posso, de repente, ir até o supermercado. Então, é um número importante para a gente entender a gravidade dessa doença, de que, de fato, muitas pessoas vão ter a Covid e vão passar para outras pessoas sem apresentar nenhum sintoma. Isso. Na verdade, se esperava até que esse número fosse maior, né? 20%, ou seja, 80% das pessoas que têm Covid têm sintomas. E existe uma diferença, Thalita, entre os sintomáticos e os pré-sintomáticos, né? Vamos dizer assim, ou seja, uma pessoa que ainda não apresenta sintomas, que não tem nada, 2 dias antes de começar a apresentar sintomas, ela já está transmitindo, ou seja, ela já está contaminando outras pessoas. Então, essa possibilidade, porque existe aquilo que a gente chama de derramamento viral, ou seja, essa possibilidade de passar para as outras pessoas. Mesmo os assintomáticos, eles têm a possibilidade, sim, de contaminação. Claro que não é igual, porque a maior forma de contaminação é pelas gotículas, né? Pelo contato direto e tal. Então, se você não está espirrando, se você não está tossindo, você vai passar um pouco menos, mas você vai passar se você estiver contaminado. Então, é muito importante ter esse cuidado e a manutenção.
Tem também uma pesquisa que saiu na Suíça agora há pouco, com batalhões, eles compararam a contaminação e o uso de máscara, nesse caso, é algo que a gente tem que manter, porque tá comprovado que o uso de máscara ele é fundamental para diminuir a contaminação, né, entre você e o outro, ou seja, é uma coisa transindividual, vamos dizer assim, você não está se protegendo sozinho, você também está protegendo o outro, mas é muito importante essa manutenção. A partir do momento que você parar de usar máscara, para voltar a contactar com as pessoas, tanto os assintomáticos quanto os pré-sintomáticos, eles podem contaminar e aí ter esse potencial de contaminação que ainda é grande no Brasil, por a gente ter ainda uma população muito suscetível, né, à doença. Sim. E doutora, em relação à questão de, enfim, imunização, nós também estamos presenciando, infelizmente, a morte de muitos indígenas. Nós ainda não conseguimos fazer algo para proteger essa população do ponto de vista imunológico, né, vulnerável, que são os indígenas. O que falta na sua visão, na sua análise, para isso acontecer? Porque de acordo, eu vou até aqui na minha colinha, de acordo com a FIB, o último levantamento deles, na articulação dos povos indígenas do Brasil, são 652 mortos até este domingo, até hoje, com mais de 22 mil infectados, né? É um número muito grande, é preocupante. Muito preocupante, porque a gente está falando de uma população mais vulnerável, né, Ana? Então, é uma população mais vulnerável por vários motivos. É uma população que tem menos acesso, muitas vezes, às questões sanitárias, ao saneamento básico, né? A questão econômica também é algo importante. Outra coisa que é em relação às crianças, que também é muito importante, são crianças que têm mais anemia, que têm mais desnutrição, tem uma diferença em relação há alguns acessos, baixa estatura e também uma população que tem muita, do ponto de vista da vulnerabilidade, muito adoecimento. Então, tem muita tuberculose, tem muita hipertensão, diabetes não tratada, né? Além de estar sofrendo com outras coisas, por exemplo, com desmatamento, né? Com a falta de água, muitas vezes do jeito adequado, e também uma falta de cuidado. A gente tem um grupo que foi montado pela Fiocruz, um grupo de trabalho que acaba de ser montado para pensar num plano de enfrentamento que eu acho que vai ser muito importante, que é olhar para essa população com a delicadeza que tem que ser olhada, né? Porque você tem que considerar questões culturais, você tem que considerar o cuidado mais adequado, quase como um projeto terapêutico para essas pessoas mais específicas. Então, outra coisa, cuidado com os profissionais de saúde que vão até lá. Em alguns casos, parece que a contaminação é de profissionais de saúde que estavam na cidade e vão fazer o atendimento. Então, como é que você garante a questão do EPI, né, para esses profissionais, desculpa, os profissionais que vão atender, né, a população indígena. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita, mas principalmente uma sensibilidade para os povos originários, né? Para a gente garantir, porque a gente tem inclusive morte de idosos indígenas eles têm toda uma cultura de passar oralmente, né? Passar o seu conhecimento a partir desse passo a passo entre as gerações, né? E a gente tem perdido, infelizmente, algumas pessoas nesse sentido. É a morte de parte da nossa história, né? Realmente muito triste essa condição de morte de indígenas mais velhos que realmente guardam esses saberes tão profundos. Doutora, a gente já conversou um pouquinho durante a semana sobre isso, mas acho que é válido retomarmos, até para fazer uma crítica em relação a a gestão Bolsonaro frente à pandemia da Covid-19. O Tribunal de Contas da União deu um prazo para que o governo mostre um plano para a produção, distribuição dessa vacina que venha a ser autorizada pela Anvisa. Enfim, durante essa semana também, a jornalista Mônica Bergamo publicou na Folha de São Paulo um registro de que pode faltar agulha para aplicação da injeção, independente, a gente não sabe ainda de que modo que ela vai ser aplicada, essa injeção, essa vacina, mas pode faltar agulha. Então, assim, é muito importante nesse momento que o governo comece a planejar de que modo isso vai acontecer, né? Até a distribuição pelo SUS, que tem que ser feita de modo público, universal, né? Então, é bastante importante que o TCU tenha dado um cutucão no governo para apresentar esse plano. É fundamental, porque a gente tem que pensar que a gente está vivendo uma pandemia
e a gente tem um sistema único de saúde que é o que está nos ajudando, nos segurando, né? O sistema único de saúde precisa ser defendido, a gente tem conversado sobre isso. Existe uma PEC, que é a Emenda Constitucional 95, de congelamento dos recursos para o SUS, e a gente tem perdido potência nesses últimos anos, né? Então, num momento como esse, isso fica muito claro o quanto que seria importante a gente poder ter esse recurso, né? A gente tem aí no Brasil algo em torno de R$ 3,60 por habitante ano para cuidar da vacina ao transplante, né, da promoção ao transplante. Então, isso que você está trazendo, Thalita, é muito importante, porque a gente deve ter aí, a boa notícia é que os resultados dessas vacinas parecem estar sendo muito bons, né? Então, acho que aí em 2, 3 meses a gente vai ter esses bons resultados, mas uma coisa é, a vacina é segura, é potente, bacana. Agora, como é que a gente vai fazer para disponibilizar isso, ou seja, para que essa vacina chegue às pessoas? E para isso a gente tem que contar com o nosso Sistema Único de Saúde, com a logística desse Sistema Único de Saúde, com a distribuição do ponto de vista equânime, né? Ou seja, com equidade, que chegue para todas as pessoas que realmente precisam. Então, por isso que a gente diz, olha, ainda demora um pouquinho para chegar a vacina para todo mundo, mas não só do ponto de vista da produção e da segurança, mas também dessa logística. E aí a gente tem um governo que usou até aqui algo em torno de 30% daquele recurso emergencial que foi destinado ao combate, né, para o combate ao coronavírus. Então, é muito triste, porque a gente teria muitas coisas a serem feitas, muita coisa que a gente poderia ter feito antes de chegar na condição que está, e muita coisa que a gente ainda pode fazer agora. Ou seja, essa preparação que você está colocando, esse desenho de logística, quantas pessoas, quem são as pessoas que devem receber a vacina primeiro, ou seja, é o grupo de risco, são os profissionais de saúde, como é que a gente vai começar essa distribuição e garantir o que você está dizendo, os insumos necessários, né? Tanto para levar a vacina para os lugares, quanto seringa, enfim, todas as outras coisas que envolvem aí o bom uso e a possibilidade de aplicação da vacina nas populações que, assim, todos nós, né, que todos nós queremos poder ter acesso a essa vacinação, mas com segurança. Com certeza. Doutora, um dos assuntos também bastante comentado nesses últimos dias é a volta às aulas, né? Alguns estados já começaram, São Paulo iria começar no início de setembro, agora prorrogou para início de outubro. Muitas pessoas, mães, pais em dúvidas. Eu conheço várias pessoas, inclusive a minha sobrinha, minha cunhada, não sei se eu levo ou não levo, e deve estar muitas pessoas com essa questão na cabeça. Como proceder, né? Porque, querendo ou não, são os pequenos, mas não é só as crianças, tem os docentes também que correm riscos, tem as pessoas que trabalham, né? São muitas pessoas que trabalham em volta de tudo isso, né? Como proceder, então? Então, eu sou completamente contrária a voltar às aulas nesse momento, por todas as coisas que a gente já conversou até aqui. A gente está num país que tem em torno de 21 casos novos por cada 100 mil habitantes por dia. Com o isolamento, sem esse espaço da escola, a gente sabe que as crianças, a possibilidade de contaminação entre elas é enorme, porque você conter isso, né? O contato de uma com outra, como é que a gente vai conseguir fazer isso dessa forma, além do que você disse, que não são só as crianças, porque eu acho que as pessoas estão pensando, não é um grupo de risco tão importante. Depende, se você tem criança que tem comorbidade, você tem a questão da obesidade, que é algo importante, e você tem os professores que vão estar ali passando de mais de uma sala. Então, assim, os lugares que abriram, os Estados Unidos, eu acho, alguns dos estados que abriram, voltaram a volta às aulas, houve um aumento. Israel tinha tido uma diminuição importante, começou a flexibilizar, abriu, voltou às aulas, teve um aumento importante. Então, eu não tenho a menor dúvida que, com a suscetibilidade de pessoas que a gente tem ainda, ou seja, o número de pessoas que podem pegar num momento de voltar a um espaço de aglomeração por tempos longos, em ambientes fechados, não tem como não ampliar o número de casos e a contaminação. Então, eu sou contrária totalmente ao retorno às aulas nesse momento. A gente ainda não pode fazer isso. O ideal seria se a gente pudesse fazer um momento de fechamento um pouco mais restritivo por um tempo curto, mas conseguir garantir algumas coisas, retomar uma política de testagem, ficar com esse cuidado e com muito cuidado nessa abertura. Eu tenho muita preocupação com essa, e acho que não é à toa que estão adiando, né? Então, vai começar em setembro, daqui a pouco é outubro, porque quem estuda um pouco, quem olha para esse momento, para o que está acontecendo, sabe
que a volta às aulas num momento como esse vai ser um desastre, infelizmente. Doutora Karina Calife, médica sanitarista, professora de medicina. Doutora, a gente agradece demais a participação aqui. Muito obrigada por trazer essas informações tão importantes para a gente, para quem nos acompanha. Obrigada e uma boa noite.